Alô, alô, galerinha do terceiro, quarto e quinto ano das escolas municipais de Abreu Lima. Tudo bem com vocês? Tá aqui tio Júnior, o professor Júnior Reis. Tá aqui, ó, engrenadinho, ó. Tá ficando sabido, feito vocês também, né? Aí, como eu digo, engrenadinho Júnior lá, engrenadinho, e o Júnior aqui, né? Engrenadinho não, é Júnior, professor, tá, gente? Vamos hoje da escravidão até a consciência negra, que é justamente essa data aqui, é belíssima. Certo? No final, o tio Júnior vai dizer uma coisa para... Aquela observação do tio Júnior, certo? Lembra que eu falei de história? É um encaixe para a gente entender melhor. Começamos com os primeiros habitantes, os índios. Depois o descobrimento do Brasil, né? Depois foi o quê? Capitanias hereditárias. E das capitanias, vê se uma coisa não puxa a outra. Entramos no engenho. E do engenho, chegamos da escravidão até a consciência negra. Aí vai dizer, tio Júnior, como vai ser isso? Vou explicar, certo? Lembra logo da aula anterior? Tentaram o quê? A fazer os índios de escravo, aprisionar os indígenas, não deu certo. Eles se, como é o nome que se diz, embrenharam, ou seja, foram para além da mata, dentro da mata, certo? E conseguiram escapar. Então, gente, tá aqui, ó, turma terceiro, quarto e quinto, aula número 5. Trouxeram da África. Então, são os africanos escravizados, ou seja, os negros, para formar as três principais raças do nosso país. O índio, primeiro habitante, veio os portugueses, que através disso são brancos, e da africana, os negros. Então, índio, branco e o negro, tá? Originando as três raças. Daqui a pouco a gente fala nisso aí. Então, por que eles vieram para cá? Justamente para trabalhar no Brasil, ó. Muitos africanos de diferentes partes da África, que é um continente, tá? Vieram para o Brasil para trabalhar nos engenhos de açúcar. Lembra que eu falei da cana-de-açúcar? Eles já tinham experiências, assim, Portugal já tinha essa experiência em ilhas deles, em ilhas portuguesas. Então já sabiam como eles trabalhavam, certo? Outra coisa, eles também vieram para trabalhar como criados pessoais, certo? Comércio de vila, de cidades grandes. Você vai dizer, como assim? Tinham os escravos de ganho, que a gente vai ver daqui a pouco. Foi no século XVI que os portugueses descobrem uma forma muito lucrativa, que é justamente o comércio de escravos. Você vai dizer, tio, comerciava escravo com produtos? Sim, infelizmente era um produto. Então, foi uma base até dessa época do século XVI, XVII, muito forte da sustentação econômica do Brasil, o chamado trabalho escravo. Olha, vinham da África em navios chamados que negreiros ou tumbeiros. Vamos devagarinho. Aí vai dizer, tá certo as duas formas, por que tumbeiro? Porque, gente, sempre, metade dos escravos morriam em alto mar. E aí jogavam lá no oceano mesmo, no fundo do mar. No fundo do mar, você vai dizer, tio Eugênio, no fundo do mar, digamos, por exemplo, vinham 100 escravos, 50 ou 45 é que chegavam aqui ao Brasil. Que era muitos dias, uns 45 dias de viagem, gente. Era muito tempo, certo? Chegando ao Brasil, eram vendidos, como eu falei agora, como mercadorias, certo? Tinha até uma coisa muito curiosa. Sabe como é que eles avaliavam um escravo, se ele era bom ou não? Pelos, ó. Abriam assim, ó. Os dentes, pessoal. Se os dentes forem bons e perfeitos, eles seriam um escravo muito bom. Tanto escravo como escrava, ok? Outra coisa, muitos trabalharam como escravo de ganho ou aluguel. Chegou onde eu queria. Às vezes tem isso em filmes, em novelas, é bom saber. O papai e mamãe perguntar, vocês sabem, certo? O escravo de ganho era o seguinte, ele tinha um escravo, a pessoa, digamos que juntinha. Aí ele vendia cocada, por exemplo, ou doces, no modo geral. Eu fazia o doce, ou ele fazia o doce e ia vender. E no final do dia ele vinha trazer a renda para casa. Às vezes ganhava alguma coisa, não, se era escravo, só ganhava o alimento dele, a dormida e acabou, certo? Então esses aí eram escravos de quê? De aluguel. Muitas vezes era um só escravo ou dois. Agora os senhores de engenho não, muitos tinham centenas de escravos, dependendo que ele tivesse renda, né? Mulheres eram alugadas como amas de leite também, ou alugadas ou eram da própria fazenda, certo? Então eles tinham essas amas de leite para sustentar os filhos da sinhazinha. Às vezes ela não tinha leite na época, então eles já tinham escravos que forneciam esse leite para o seu filho. Justamente, tinha um senhor de engenho, lembra que eu disse? Tinha a sinhá e tinha as filhas dela, sinhazinha e sinhozinho, que eram os pequenininhos, tá, gente? Confundam. Aqui é como eles vinham, aqui é a ama de leite, certo? Essa foto existe, é uma foto, tá? Não é pintura. Pintura às vezes é uma coisa que você inventa, e foto não. Já tinha câmera fotográfica? Já.
já tinha, batia foto. Agora aqui não, são pinturas. Esse é o navio negreiro tumbeiro. E aqui como eles eram vendidos nos mercados de escravos, ok? Vamos lá, vamos para frente. Olha aqui, o navio negreiro como é. Muitos vinham deitados, acorrentados, certo? Nesses navios. Ah, uma outra coisa, eles vinham divididos. Como eles vinham divididos? Você tinha, como falei, 100 escravos. Então, 5 era de uma tribo, 5 era de outra tribo, 5 era de outra, 20 era de outra. Por quê? Se você colocasse uma tribo só, acontecia. Eles falavam o mesmo idioma, eles iam se unir e por sinal podiam aqui, ó, dar uma revolução dentro do navio. E houve, certo? Aí eles colocavam as tribos de inimigas e que não entendiam uma a outra. Aí era mais fácil. Não tinha rebelião, certo? Em navios. Isso aí é um ponto importante, certo? Olha aqui, a cana-de-açúcar. Chegamos aonde? Pernambuco. Pernambuco e Bahia e São Vicente foram os principais, né? Aqui na Casa da Moeda, lembra? Fazia o açúcar. Aqui transportava açúcar. Ou qualquer outro produto também, tá? Não podia ser açúcar, não. O negócio era trabalhar de graça, como se diz. Era ser escravo. Aqui são os escravos de ganho, ó, como vendo, eles iam vendendo, dá para dar um toque, né? Iam vendendo o produto deles. E à tardinha ou à noite, eles iam para pagar o seu dono, o seu senhor, certo? Aqui uma de leite, que eu já te expliquei agora. Agora, os escravos estavam muito descontentes com a escravidão. Agora vai começar. Do jeito que o indígena, eles também, gente. Eles sofriam maus tratos, eram açoitados. Aqui está a senzala. O nome que era habitação do escravo negro africano era senzala. Certo? Geralmente muito bem protegida para não fugirem. Muitas vezes, não tendo muitas janelas, faziam muito calor dentro. Para quê? Para não ter a opção de fugir. Às vezes tinha senzala que só tinha uma porta ou duas, entendeu? Para não objetivar uma fuga maior dos escravos. Certo? Tá aqui, ó, tipo de senzala. E aqui no meio, ó, geralmente tinha um poste onde açoitavam mesmo. O escravo quando era muito mal, entendeu? Um escravo que só queria responder, não fazer os trabalhos, eles eram severamente açoitados num poste aqui chamado Pelourinho. Pelourinho era um poste que ficava e o escravo apanhava muito, às vezes até nu, tirava a roupa para baterem mais e o estrago ser maior, beleza? Então, ó, as revoltas eram constantes, certo? De vez em quando estavam fugindo muitos escravos. É agora que vai entrar aquela história do 20 de novembro, certo? Que eles fugiam para os quilombos. O que seriam esses quilombos, teu Júnior? Já eram vilas de escravos fugidos ou foragidos. Certo? Fugiam, já sabiam mais ou menos onde era e iam se esconder lá. E isso a população ia aumentando aqui, ó. Eles se encontravam dentro das matas em local secreto. Lógico que se todo mundo soubesse, ia lá, né, saltar. O senhor de engenho ia mandar, né, tropas para o quê? Para prenderem de novo. Então, só quem sabia, muitos escravos. Às vezes vinham grupos, chegavam na fazenda, libertavam os escravos e fugiam. Beleza? O mais importante quilombo chegou agora. Foi o de Palmares. Aí, localizado na Serra da Barriga. Era aqui na capitania de Pernambuco. Hoje é no estado de Alagoas, é outro estado vizinho nosso. Mas na época Pernambuco abrangia Paraíba, Alagoas, certo? E então era onde tinha o principal quilombo. E seu principal líder foi esse aqui, ó, Zumbi, que casou-se com Dandara, certo? Zumbi aí você diz, tem Zumbi, feito tipo filme. Gente, Zumbi realmente, Zumbi quer dizer fantasma, ou uma aparição que tinha, certo? Não é esse zumbi que você mata, feito filme, nem nasce de novo não, tá? Zumbi na época era fantasma. Como assim, teu Júnior? Porque na época ele era muito bom em tática de guerra, certo? Ele pegava, fazia um ataque aqui, sumia como fosse um fantasma do nada. Eu pensava que não, ele podia aparecer em outro canto, fazendo uma armadilha e apanhando o pessoal. E aí começaram a chamar, não, que era zumbi, era muito alto, forte, e aparecia do nada. E aí começaram a apelidar de Zumbi. Antes disso, Zumbi até 6 anos, não, ele nasceu no quilombo até 6 anos. Vou contar rapidinho a história dele, para não misturar muito, só um pouquinho. Ele saiu, conseguiu, os brancos fizeram uma guerra lá, aí tiraram ele. Ele foi criado com um padre, ele falava latim, falava francês, ele falava uns 4, 5 idiomas. Certo? Começou a estudava, um grande filósofo, tudo isso era Zumbi. Quando foi uns 15 para 16 anos, ele não queria mais, via o que estava fazendo, como ele chamava dos outros escravos, irmãos, via como falavam os irmãos dele e fugiu
voltando para o Quilombo dos Palmares. Foi aí que ele foi criado lá com o tempo. Como ele era muito bom na arte militar, ficou tipo um general. E antes dele, quem chefiava era Ganga Zumba, que era família dele. Ganga Zumba veio a falecer e Zumbi assumiu o comando. Aí foi de vento em popa, foi na época que teve o auge. Para você ver que tinha muitas pessoas, tinha mais de 20 mil fugitivos nesse quilombo, totalmente organizado, totalmente pronto para guerra, para tudo, beleza? E aí sim, que ele conheceu lá Dandara. Dandara era muito boa também na arte da guerra. Negra lutava, difícil, mas aparecia uma ou duas. E Dandara se destacava muito. Inclusive a turma chamava ela Rainha Dandara, que ela também comandava à frente os negros, juntamente com o Zumbi, tá? Fabricava espadas, fabricava arco e flecha. Ela era muito sagaz nisso. Tiveram 3 filhos. E Zumbi ficou justamente afeiçoado por ela, né? Apaixonado. Enfim, foi aí que eles dois construíram um verdadeiro império, justamente no Quilombo dos Palmares. Aí você vai dizer, é só uma vila? Não, esse quilombo, gente, eram várias, digamos, tipo uma aldeia de índio. Pronto, uma aldeia aqui, outra, uns 5 quilômetros era outra aldeia, com 5, entendeu? Mas quando era tempo de guerra, aí sim, chamavam todo mundo e se juntava e dava realmente um exército de 15 a 20 mil negros. Aí você ia ver o estrago que dava, né? Aí você vai dizer, conseguiram derrotá-lo? A primeira vez, na segunda não, mas na terceira, foi aí, ó. Zumbi realmente. Foi no dia 20 de novembro de 1695, que realmente o exército veio, certo? Dominou, e daí para frente conseguiram prender Zumbi e acabar com o Quilombo, os Palmares, certo? Então fizeram o quê? Sua cabeça foi exposta na praça, tiraram sua cabeça, certo? Colocaram sal, que era para conservar, e deixaram lá. Aí você vai dizer, tá, que coisa triste, sempre faziam isso. Mas sabe para que era, gente? Era para dar exemplos. Era para dar vários exemplos para o povo, para os outros escravos. Pronto, os escravos vinham olhar já, isso aqui é para você fazer não, que vai ter o mesmo fim, certo? Então, gente, essa data é marcada depois, por muito tempo, para ser da consciência negra, tá? Quando foi em 1995, ela se tornou realmente uma data marcada. Até porque, ó, geralmente, agora, a observação do teu Juninho, geralmente é o fato, né? 7 de setembro, independência do Brasil, por exemplo. 15 de novembro, proclamação da República, certo? Até dia 2 de novembro, né? Finados. Agora, é uma data que é de uma pessoa só tem 2 no Brasil, tá? Que é dia 21 de abril, Tiradentes, e 20 de novembro, que é justamente o aniversário da morte de Zumbi. Só tem essas 2 pessoas. Aí sim, a data é pela pessoa, não é pelo fato histórico. Ok? Pronto. Vamos lá para a escravidão. Ela durou mais de 300 anos. Como eu disse, foi a base de sustentação econômica aqui do Brasil, certo? Né? Porém, houve várias leis de abolição no Brasil, né? Foram 4, sexagenária, a do ventre livre, a Eusébio de Queiroz, e depois vai culminar sendo a última lei áurea, já está dizendo, a lei de ouro, certo? Que foi assinada pela princesa Isabel, dia 13 de maio de 1888. Aí você vai dizer, eita, todos os escravos libertou, também não foi assim não, libertou uma parte. Algumas fazendas ficaram lá resistindo para não deixar os escravos ficarem livres, correto? Então, mas de todo jeito, daí então ficou essa lei assinada no 13 de maio, ok? Agora vamos ao Brasil atual, gente. É isso que a gente vai trabalhar agora. Por isso que eu falei, da escravidão até o quê? A consciência negra, que é justamente a 20 de novembro, é celebrada aqui em todo o Brasil. É no país todo. Os descendentes africanos formam uma grande comunidade aqui no Brasil. E hoje, dá só uma olhada no nome, que tem que ter o nome, viu? Qualquer coisa, aumenta a tela. Afrodescendentes. Não se fala mais negro, se fala afrodescendentes. Ou seja, africanos, descendentes de africanos. Então tem que ter todo o respeito, tanto como o indígena, como do branco, né? Como eu falei, as 3 raças que formaram o Brasil. Formaram, que hoje já está, né, bem misturado, mas na época, as 3 que daí para frente, o Brasil foi formado deles 3, ok? Certo? Outra coisa,
quilombos. Tem quilombos hoje, tio? Não. Tem quilombolas. O que é quilombolas? São pessoas que foram filhos de escravos, netos de escravos, certo? E tem assim, umas casas, uma ruazinha, ou pode ser algumas casinhas, tipo uma aldeia. Eles se juntam, têm as mesmas tradições dos negros, certo? As danças, a comida, os rituais, para não perderem a essência, que eles falam muito. Tem umas pessoas mesmo que ficam em suas casas, até o português fala um pouco, fala o dialeto africano, ok? Então são chamados de quilombolas. A herança dos africanos, bora lá, coisa legal. Tivemos, para você ver que tivemos muitas, como foi a do indígena e a do branco. Na comida, que é a alimentação, vatapá, acarajé, bobó de camarão. Quem não gosta de uma festinha, tem essas coisas, né, não? Dança, capoeira, o maracatu é nosso, certo? O jongo é um tipo de dança. Tem o maquelele, que é com duas tacas de pau, certo? 2 bastões. E outra coisa, eu tenho que ter todo mundo inteligente aí, né? Essa escola de Abreu Lima, 4º e 5º, vamos dizer. E a capoeira também. Agora hoje a capoeira está mais luta do que dança, certo? Começou da dança, mas da dança eles começaram a adaptar para a luta. Tanto é que hoje a capoeira, bom, aqui em Abreu Lima mesmo tem muitos, né, locais que praticam a capoeira. É uma luta ótima, mas vamos lá. Festas, carnaval, folia de reis, festa de São Benedito, são festas originárias dos negros, certo? Instrumentos, muitos instrumentos que a gente, no samba mesmo, que é o tipo de dança, quase todo instrumento ali é originário do negro. Vinham da África até, vai. O berimbau, que é o instrumento aquele, né, que toca a capoeira, tan, tan, dan, 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 tan, dan, 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 certo? O agogô, que é um faz chocalho, o tambor, o pandeiro também é origem africana. Veja como hoje qualquer cantor profissional, branco, negro, japonês, enfim, ele usa os instrumentos de origem africana, que justamente foi de herança. A luta, agora chega onde eu queria. Tem a dança, mas hoje é usado como luta, a capoeira, certo? Como eu disse, tantas rodas aí, tem inclusive como uma arte marcial brasileira, tipicamente brasileira, tá? Como não é só o jiu-jitsu, né? A capoeira também tem a seus, só que lá cordéis, no lugar das faixas, ok? Religião, candomblé e ubanda, também são oriundas dos negros, certo? Vamos lá. Tem desafio, vamos lá, primeiro desafio, hoje tem vários, viu, tio Júnior? Vocês vão olhar aqui, depois vocês, é bom se for na internet, congela, e vocês vão dizer quem são essas 6 pessoas. Pode pesquisar? Pode. Você vê que hoje está tão difundido, está tão legal a raça negra, tem na política, tem, essa aqui acho que todo mundo sabe, né? Tem na música, tem no futebol masculino e feminino, né? Tem uma daqui de Abreu Lima, aqui. Então, todas elas vocês vão pesquisar e vão fazer o desafio. Ok? Vamos lá. Não tinha outra aqui, não. Até a próxima aula, Deus quiser. Mas antes, lembre-se do canal 22, tá, gente? De 7 às 8 e de 13 às 14. Tá ok? Além do mais, você vai lá no YouTube, ó. Tá cadinha lá, Escola na TV Abreu Lima, beleza? Lá da TV Abreu Lima, você vai, é bom que você escolhe as aulas, lá estão tudo divididas, né? O pessoal aqui, ó, ok. Aí você, outra coisa, gente, eu estou pedindo muito, faça os comentários, né? Faça os comentários lá, se tá ruim a aula, se tá boa. Teu Júnior tá falando muito, se tá falando pouco, né? Tá bem? Isso é muito importante pra gente, porque a aula vai ficar mais importante, tá ok? Beleza? Agora tá aqui, ó, só na próxima aula, um grande abraço, um beijo. Ok? E tudo de bom. Beleza? Tchau, tchau.